Bem-vindos a mais um programa Ponto Convergência. Hoje nós estamos recebendo o professor Mário Sérgio Cortella, que é formado em filosofia, mestrado e doutorado em educação. Agora atualmente agora já é professor de pós-graduação, caminha muito pela área da epistemologia, e ele veio compartilhar um pouco da sua vivência, né, de vivência como secretário da educação aqui da cidade de São Paulo, no governo Erundina, e da sua experiência, da sua vida que, como ele mesmo já disse, já mostra, já fala, transita por várias áreas do conhecimento. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, se juntar, o bicho foge. A finalidade de um churrasco é se encontrar, e churrasco tem que ser demorado. O que ele serve para demorar? Porque eu acho que, neste momento, no colégio cardinalício... Aliás, é o que é necessário, né? Muito bem. Quer dizer, você passear um pouco pela multiplicidade da capacidade humana de compreender, de expressar. Por que você escolheu filosofia? Porque é uma área que Começando, permitiu, né, para mim, antes de mais nada, né, dentro da minha trajetória como estudante, como decisão de entrar na universidade, a filosofia seria a área que mais traria, e trouxe para mim, uma possibilidade de compreensão dessa realidade, daquilo que a gente chama de busca do sentido, na dupla acepção da palavra, sentido como significado e como direção. Caminho. Exatamente. Então a filosofia foi um campo que abriu nessa perspectiva. Em segundo lugar também, porque naquele momento, com 17 anos de idade, eu tive a intenção também de fazer uma experiência religiosa mais intensa. E aí, aos 17 para 18 anos, eu entrei numa ordem religiosa católica, chamada Carmelitas Descalços, e fui viver num convento, numa clausura, pelo menos por 3 anos. E como foi isso? E essa experiência é magnífica, porque é uma experiência de estudo, né, de vida comunitária, de possibilidade de construção de uma paz, e ao mesmo tempo de um trabalho externo aos muros, né, de um convento, que é o trabalho com as comunidades, o trabalho missionário, o trabalho de operação da vida a partir do trabalho manual, né, de você ter uma experiência de convivência, especialmente numa comunidade como a que eu vivia, que era multiétnica, né? Nós éramos só 2 brasileiros, os outros ou eram italianos, ou eram russos, ou eram lituanos, o que permitia ali pessoas com idades diferenciadas. Quer dizer, o mais novo era eu, que tinha 17 para 18 anos, e o mais idoso tinha 74. Ele tinha vivido, por exemplo, toda a experiência na Europa da Primeira Guerra e da Segunda, tinha vivido os movimentos mais fortes, portanto, tem-se ali um aprendizado magnífico que uma experiência dessa carrega. E essa questão de aprendizado, a gente vê hoje, por exemplo, na escola, a criança entra, quem está na primeira série aprende as coisas com a professorinha da primeira série e não tem contato nenhum de aprendizado, de troca de experiência, a não ser no recreio, com quem está na segunda série, que da mesma forma é isolado de quem está na terceira série. Não existe essa transfusão de experiência, de sabedoria, de transmissão de conhecimento vivenciado, né? É mais uma coisa teórica. Ela fica ainda no campo da uma experiência mais abstrata, Exatamente. o que de uma certa maneira é uma experiência frágil nesse sentido. Agora, há muitas escolas que fazem experiências de múltipla convivência das crianças. A questão é que hoje, parte significativa das crianças, especialmente nos grandes centros urbanos, ela não convive só, né, com crianças da mesma faixa etária, porque ela tem um contato muito forte com os meios de comunicação. Ela tem um contato, inclusive, com crianças de outras etnias, outros tempos, outras religiões, outras sociedades, o que dá a elas uma visão, mesmo, sim, uma visão muito mais cosmopolita, por exemplo, do que eu tive quando eu era uma criança. Com certeza. Né? Essa visão cosmopolita coloca uma criança brasileira hoje, de 10 anos de idade, felizmente, também preocupada com a criança afegã. Também preocupada em conhecer um pouco mais sobre como é que é uma criança chinesa. Mas é um conhecimento verdadeiro, porque... Não, ele é o conhecimento possível. Por outro lado, essa mesma criança que hoje se preocupa com a criança da China, do Afeganistão, ela já não tem liberdade de sair na rua e conhecer os amiguinhos do então, bairro. Muito diferente. Mas muitos de nós, e aí imaginando um tempo, pegando a minha experiência como referência, eu também tinha liberdade, quando era criança, de sair à rua e conhecer os amiguinhos do bairro. Mas o bairro era a minha fronteira. O que não é o caso das crianças hoje. Eu, por exemplo, só tive acesso à televisão aos 10 anos de idade.
Porque na cidade, eu sou paranaense, na cidade em que eu nasci e vivi até os 12, 13 anos de idade, não existia, Londrina, né, no Paraná, não existia, a sua também, né, não existia TV naquele local. Né, a TV apareceu só quando eu tinha 10 anos de idade. TV Coroados? TV Coroados de Londrina, que era da rede do Grupo Tupi, do Grupo Diários Associados. Né. E aí eu, inclusive, quando cresci, a minha experiência era intensa na rua, mas a rua era pequena. É verdade. Né? Agora, se você olha, sair de Londrina como eu saí aos 13 anos de idade, e saí de uma cidade com 140 mil habitantes quando eu me mudei de Londrina, e caí em São Paulo, em 1968, que já tinha 2,5 milhões, a minha rua ficou muito maior. É verdade. Né? Daí que essa multiplicidade de contato, ela alargou muito mais o meu horizonte. Com certeza. Você falou de uma vivência de paz dentro do convento carmelita dos Pés Descalços. O que propiciava essa paz? Primeiro, Por que não tinha para fora dos muros? Não, até a ideia, quando você entra numa experiência como essa, não é uma experiência que tem uma base egoísta, no sentido de que você a coloque de forma restritiva apenas para si mesmo. Né? Mas é preparar-se ali, inclusive espiritualmente, com estudo, com meditação, com conhecimento, para não ser leviano, né, na sua prática e sair dali com a necessidade de construção dessa paz coletiva. Né? Não existe paz individual. A noção de paz individual é absolutamente impossível à medida em que a turbulência, né, da existência ela é sempre a turbulência de um mundo em conjunto. Qual a relação de competição e ausência de paz, melhor dizendo? Veja, a competição, ela é colocada por muitos hoje até como um sinal de evolução, né, de progresso das coisas, mas ela é muito restritiva. Eu acho que a convivência, exatamente, a convivência cooperativa, ela tem uma marca muito mais forte. A competição, embora ela tenha vindo diretamente para nós, do mundo empresarial ou do mundo esportivo, ela acaba restringindo e colocando numa postura secundária aqueles ou aquelas que teriam até outra condição, né, e até melhor de fazer as coisas. A cooperação, a solidariedade, a própria noção de solidariedade precisa ser trabalhada, porque solidariedade não vem de solitário, vem de solidão, no sentido de sólido, e, portanto, não é solidão de solitário, é de solidez. Uma pessoa que tem solidariedade é aquela que deseja que o todo social seja sólido, que ele não apresente fissuras, né, que ele não se esboroe, que ele não quebre a condição de vivência em conjunto. Daí que a experiência de busca de paz, ela não pode ser uma experiência individual, ela precisa ser partilhada, ela tem que ser repartida. E onde começa essa experiência de cooperação? Né? Ela começa de um ideal comum e daí a cooperação entre as pessoas, ou ela pode ser conquistada a partir da diversidade de ideais, por exemplo, num caso na sociedade? Há uma diferença entre comunidade e agrupamento. Uma comunidade é uma junção de pessoas com objetivos comuns, com desejos de futuro comuns e com estruturas de autopreservação. Dá para ter uma comunidade global? Claro, eu acho que esse é o limite máximo da humanidade. É a noção de humano no seu conjunto. É o nosso desejo também. Exatamente. Agora, há uma diferença, como eu dizia, entre agrupamento e comunidade. Um agrupamento é uma junção de pessoas que podem até ter objetivos que coincidem, mas elas não têm estruturas de autoproteção. Certo. Uma família precisa ser uma comunidade. O mundo hoje, em alguns locais, ele é uma comunidade, em outros não. Por exemplo, grandes cidades. São Paulo não é uma comunidade, é um agrupamento. No agrupamento, o que existe é uma disputa, enquanto que na comunidade há uma convivência em busca da estrutura de preservação daquele grupo. Famílias deixaram de ser comunidade e, em grande parte, hoje se estruturam como agrupamentos. É verdade. Tem até objetivos coincidentes, mas não necessariamente mecanismos de autopreservação. A tal ponto que numa comunidade é fácil que eu vire para você e diga assim, olha, eu conseguindo me safar, o resto é problema seu. Isso jamais acontece numa comunidade, se ela for comunidade. Se ela for agrupamento, sim. Porque a lógica do agrupamento é uma lógica absolutamente perversa, que é cada um por si, Deus por todos. Sim. Que é uma coisa extremamente negativa. E hoje a gente tem isso como uma marca muito grande. Claro que isso remete àquilo que a gente falava há pouco, a noção de paz. Parece a essência do valor que hoje se transmite na nossa cultura, né? Exato. De conquista, de sucesso, sim, é você ser único. Ser único, mais do que único, porque único de fato nós somos, né? Se nós imaginamos a nossa identidade. Mas é colocar isso como exclusivo. Exclusivo? Né? E, portanto, o exclusivo e o excludente, aquele que retira o outro. Um pouco aquele que a gente em outros tempos chamava de concepção do trapezista.
né, o antigo trapezista do circo, que você deve ter visto em Londrina um dia, né, e eu também, é aquele que ele subia uma escada e alguém segurava. Quando ele chegava lá no alto, ele empurrava a escada, né, e ninguém mais subia. Essa é uma concepção, né, que ela é muito negativa no nosso cotidiano, porque ela estoura, ela fragmenta, ela estilhaça a possibilidade da noção de humanidade como uma completude. Aliás, ela quebra também uma outra ideia forte, que é a noção de fraterno, né, de irmão mesmo. É interessante como a palavra fraternidade, se eu venho aqui hoje numa conversa contigo, e aí eu prego como ideais, igualdade, liberdade e fraternidade, talvez eu provoque algumas pessoas a noção de um riso recôndito, né, recolhido, imaginando que isso é uma coisa cínica. Né, e alguns diriam assim, mas isso é uma coisa do passado, não vale mais. Isso não é coisa do passado. Isso é o que não pode se perder. A noção de fraternidade, igualdade e liberdade, elas são, sim, os elementos que estruturam o horizonte da humanidade. Não haverá paz. Isso não é vaticínio, mas não haverá paz se nós não construirmos a noção de fraternidade como uma coisa real e não exclusivamente como um horizonte que, é claro, precisa ser atingido, né?